Fala galera, beleza? Eu sou o Udney e você está no Bonamundo, eu sou educador social e tenho um vídeo resposta, que são dicas muito importantes. Eu vou falar sobre como é que você chega nos adolescentes para começar a fazer alguma atividade, tá certo? Uma inscrita falou que tá fazendo um trabalho voluntário, vai aplicar um projeto, tá com medo dos adolescentes não interagirem, não. O negócio não acontecer, tá certo? Então eu vou fazer meio que um bate-papo, dando algumas dicas, dando várias dicas, na verdade, porque não é um tema fácil, não dá para chegar com uma receita de bolo, falar assim, olha, faz isso, isso e aquilo. Tem vários issos e vários aquilos que a gente tem que levar em consideração, tá certo? Bom, então vamos lá. Primeira coisa importante é o teu projeto. O projeto é importantíssimo. Com um projeto, você consegue trabalhar várias questões e você consegue aplicar de uma forma mais fácil, porque o projeto em si é para isso. Ele é uma estrutura que vai te trazer uma facilidade para aplicabilidade. Então ele tem começo, meio e fim, ele tem desenvolvimento, objetivos. Dentro dele tem mecânicas e formas de você desenvolver as atividades. Então o projeto já vai organizar isso. Sem projeto você já entra perdendo, porque geralmente há uma grande dificuldade de você, inclusive, dar continuação a alguma coisa, tá certo? Que você está começando. Então você pode até começar, mas para dar continuidade é ruim, é muito trabalhoso e às vezes você não sabe direito para onde está indo. Sem objetivo também fica complicado, então não é só chegar, bater um papo e vamos jogar uma bola. Então o projeto faz o quê? Exatamente isso. Ele vai pegar, certo? De uma forma muito bacana e vai deixar tudo organizado. Então, se tem um projeto, já começou bem, tá certo? Tenho vídeos aqui no canal, na playlist de Educador Social, falando sobre projetos, vídeos sobre projetos, tá certo? O que tem que ter no projeto e tal. Então vai lá, com certeza vai ser legal para você. Outra coisa importante é que dentro do projeto tem a sacada de qual é o seu público-alvo. Isso é interessante porque cada público você vai lidar de um jeito. Então, se você tem assim, beleza, a molecada não vai curtir talvez a minha dinâmica e tal. Aí entra uma pergunta bacana que é: qual é a idade da molecada, certo? Nós estamos falando de criança, de 9 a 12? Estamos falando de pré-adolescentes, vai, de 12 a 13, 14? Ou de adolescentes que já tem 15, 14, 15, 16, 17, 18, né? Mais ou menos essa faixa. Cabeças diferentes. Então, primeira coisa é sondar o grupo, tá certo? Pela idade. Sondou o grupo, uma coisa que você tem que saber, certo? Sondou o grupo. Aí, segundo ponto, o que esse tipo de grupo tem como preferência na interação. Por exemplo, os adolescentes gostam muito de conversar, tá certo? Só que se a pessoa for uma pessoa... eu vou usar aqui alguns termos, não são técnicos, mas vocês vão entender com mais facilidade. Se a pessoa for muito antigona, muito na dela, muito jeitão de velho... Quando eu falo isso, gente, é uma questão assim, não interage com energia com os adolescentes, não fala um pouco das gírias do que eles estão falando, não troca uma ideia mais a nível deles, e lógico, isso eu tô falando depende do grupo, tá certo? Você pega um grupo mais suburbano, é assim que você vai tratar, tá certo? Então se você não trata assim, você já não consegue colocar uma identidade que eles vão aceitar, certo? Para participar do grupo. Então, você precisa de ter algumas características da idade. Isso é muito importante. Então vamos lá. Adolescentes. Trocar muita ideia. Eles gostam de trocar muita ideia, perguntar algumas coisas para eles. O que eles não gostam? De você invadir o espaço território deles. Então dá pra você chegar, e aí, firmeza, tal, mano. E aí, meu? Mano, aí não. É chegar, e aí, firmeza? Tal. E aí, você é quem? Ah, bacana. E aí solta uma, duas na manhã. Você curte tal coisa? Pô, tô pensando em fazer e você não quer participar não? Ah, legal. Aquela conversa um pouquinho mais dura, daqui a pouco você vai se ajeitando. Para ele já identificar que você não é uma pessoa que sabe, tem aquela cabeça de ficar colocando, e aí entra mais um ponto, uma cabeça de ficar julgando, colocando valores, apontando. Coisa que adolescente não gosta, tá? E nós estamos falando de 14 anos até 18, 19, 20, né? Ficar apontando os erros e defeitos. A gente trabalha os valores? Sim. Nós trabalhamos uma questão moral e tudo mais? Sim. Direcionamento de educação? Sim. Aliás, é educador social, certo? Só que isso está dentro de uma dinâmica onde você já
tá trabalhando com eles, você já tem ali uma ligação com a galera, e aí você vai, inclusive, às vezes se tornar uma fonte para eles buscarem informações sobre você, né? Para você legitimar algumas ações deles. Isso é interessante. Isso vai acontecer depois de uma primeira, segunda interação, certo? Então, vai anotando esses pontos aí, certo? Sem invadir o espaço deles, trocando uma ideia legal, bate um papo, coisas importantes. Quando eu falo assim, você tá na mesma vibe dele, que é a vibração, na mesma vibração, é você conhecer um pouco do que ele gosta, né? E não do que ele, adolescente, gosta individual. Primeiro, do que a adolescência de forma geral gosta. Meu, o que que tem aí nesse momento? Netflix, série, mangá, anime, filmes, filme comendo solto, a galera assistindo muita série, anime, muito filme, a galera indo no cinema, pandemia tá aí comendo solta também. Então, tudo isso são coisas que faz parte, né? Muita galera curtindo muitos elementos do mundo nerd, tá certo? Tem bastante nerd? Tem, mas tem mais gente curtindo elementos do mundo nerd, não são nerds, né? Então tem muita gente curtindo essas paradas, tá certo? E aí isso é uma coisa de você conversar, vai identificar pessoas que gostam de falar sobre isso, adolescentes e jovens que gostam mais de falar sobre questões da vida, né? Uma coisa um pouco mais séria. Tem adolescentes que são mais infantilizados, que são aqueles adolescentes que ainda estão naquele período da adolescência que é mais infantil. Então eles falam muito de... eles constroem uma interação um pouco mais infantil, com brincadeiras, mais energética, fala mais bobeira, né? Vamos dizer assim. Então você vai ter que interagir, só que para interagir você precisa ter um pouco disso. Então por isso que não dá para mergulhar de cabeça, porque se você não entender e parar para pensar nisso, você não consegue. Vamos a um outro ponto. Tá, Eugênio, eu estou descobrindo alguns pontos já aí que vão ser importantes para me interagir com eles. Chaves, esquemas, ideias. Primeiro ponto. Se você não tem experiência com isso, ou se tem pouca experiência com isso, minha dica é, você precisa internalizar o que eu estou falando. Não adianta você achar que vai sair do vídeo lá e chegar lá e vai ser o cara mais legal, a menina mais legal com eles. Não vai. Você precisa fazer disso um pedaço de você, então você precisa internalizar isso. Quer falar da série? Pô, foi mal cota que eu não assisto uma série. Assiste uma série. Eles estão assistindo o quê? Nesse momento que eu tô aqui, a galera tá assistindo uma que lançou, acho que é coreana da hora, que eu não sei o que é, cara, não lembro o nome da série, tá? Mas é o seguinte, eu tô assistindo, é muito legal e é a vibe deles. E é uma série onde a galera tá dura, endividada, quebrada, a galera vai lá, num grupo secreto, eles chamam a galera e colocam pra fazer brincadeiras de criança e competir. Só que quem perde na brincadeira morre. E no final vai ter um vencedor que vai ganhar muito dinheiro. Então, mano, mas a série é muito boa e tá bombando. Então eu tô assistindo, eu converso, eu troco ideia, mano, você viu e tal, caraca, né? Então é aquele famoso mais descolado. O que é o mais descolado ali na galera? Você ser mais descolado é você estar mais perto daquilo que eles estão frequentando como cultura, né? E mais afastado, pelo menos na visão deles, né? Mais afastado de uma coisa que é uma cultura de pessoas mais velhas, né? Que carregam um certo tipo de cobrança em cima dos adolescentes. Então, tá mais próximo deles com isso de uma forma disfarçada, tá certo? Isso é interessante. Então, para você internalizar isso, tem que viver um pouco disso, tá certo? Vai ver série, vai ver um anime, vai trocar uma ideia, vai escutar umas bandas aí, sei lá, que eles estão ouvindo também, porque isso não precisa ser uma coisa cheia de você, mas você precisa saber um pouquinho para conseguir construir esse universo junto com eles, tá certo? Isso tudo, parece que eu tô falando de uma coisa gigantesca, mas acontece em minutos essa interação. Interação com o jovem em minutos. Ei, firmeza? Oi, tô precisando fazer um campeonato, o pessoal joga bola aqui, fi. Meu, tô precisando fazer um campeonato, fazer uma bola. Tem bola aí? Ah, beleza. As meninas? Tô precisando fazer um campeonato aí, hein? Tem as meninas que jogam aqui? Nem dá tempo, né? De ensinar. Mas tem menina que joga vôlei, pelo menos? Ah, vôlei tem, né? Que é mais acostumado. Vamos fazer um campeonato aí. Quem que joga aí? E aí, entendeu? Aí aparece um ou outro, da hora, eu tô pensando, você já fez campeonato? E aí você vai trocando uma ideia de coisas interessantes e construindo uma relação com aquilo que eles já gostam, entendeu? Então tem que ser um negócio desse jeito. Não adianta você vir com a tua ideia revolucionária, às vezes, ou com uma ideia bacana, sem saber se eles acham bacana. Então uma coisa interessante é você fazer essa pesquisa anterior. O que vocês gostam, o que já teve aqui, do que esse grupo já participou. Porque muitas vezes está querendo levar um negócio muito louco, muito diferente, só que vai ser difícil de implantar. Não tô dizendo para você desistir, mas estou dizendo que precisa ver
antes uma prévia. Pô, será que eu consigo implantar de vez? Será que tem que ser passo a passo? Será que eu vou ter que misturar? Colocar uma coisa, depois isso, né? Para ver se eles vão aderindo? Então, tem que ir por esse caminho, é mais interessante. Do nada, convidar para uma coisa diferente, pode ser que você tenha uma certa repulsa, né? A não ser que você tenha um grupo pequeno, mas energético. Ah, eu quero colocar aí uma aula de dança para depois, já aconteceu isso comigo, uma aula de dança para depois a gente apresentar. Pô, teve muita galera que não queria fazer dança, só que eu peguei um grupo energético, com uns 5 ali, que falou, meu, vamos, e as meninas, tchururu, e a gente fazendo aulinha de dança lá. E cara, quando foi ver, aí eu falava assim, ó, passinho assim, aí pum, aí que você pega o tutorial do YouTube. YouTube, meu filho, você aprende tudo. Então eu pegava os vídeos de passinho e a gente aprendendo junto. Vamos lá, tum. E aí, sempre eu encostava em um ali, vamos lá, um passinho aqui. Aí ele começava assim, duro, né, que nem uma rocha e tal. E quando você vai ver, ele tá brincando. Daqui a pouco o amiguinho, a amiguinha vem, gruda o parzinho, brinca. E daqui a pouco, quando você olha pra trás, tinha 5, agora tem 10. E aí vem no bonde, vem a galera. Então você consegue interagir. Então, se você tem um grupo energético, bacana. Se você não tem, você vai ter que dar um jeito de colocar aquilo para funcionar juntando com outra coisa, entendeu? Isso é interessante. E aí cabe a você pensar. Você já tem a manobra de juntar duas coisas, tá certo? Por exemplo, dança. Meu, acabou o futebol, ligo a caixinha. Acabou o futebol dos meninos, acabou o futebol das meninas, a brincadeira das meninas, ou do grupo todo, mete uma caixinha, pum, Bluetooth no celular, joga uma musiquinha ali, um piseiro tá na moda, tal aqui, e aí daqui a pouco vai vir um outro dançando piseiro, aí aquele que você troca mais ideia ali, ou aquele 2, 3 do grupinho, você faz um negocinho, ah, tá, não sei o que, uma conversinha, uma brincadeira, né? E daqui a pouco o pessoal, vocês sabem que é o fulano, aí sempre tem aquele alegrão que vai aparecer, né? E vai puxar um negócio. E quando você vai ver, cara, tem a metade tá ali envolvida na brincadeirinha. E aí eles vão acostumar que você é a pessoa que coloca música em alguns momentos. Então isso é legal. E aí você consegue desenvolver. Tá pegando? Muita informação, certo? Por enquanto eu trilhei um caminho, certo? Questões psicológicas. O adolescente não gosta de invasão de privacidade, ele não gosta que você julgue, aponte ele e destrua os sonhos dele, então você tem que entrar de forma mais sutil, para que ele te dê o alvará para você fazer isso mais para frente. Então isso ele não gosta, certo? Ele admira, no geral, tá? Essas questões são psicológicas, eu tenho alguns livros aqui, depois eu posso até indicar para os senhores. Não, tá na minha bolsa. Eu tenho um livro muito legal que é Psicologia da Adolescência. Um livro fininho, mas é um livro mágico, com as melhores teorias sobre a adolescência. De resto, psicologia geral já te ajuda. Psicologia do desenvolvimento também. Então, você tem algumas características importantes psicológicas do adolescente. Já vou deixar aqui, logo de cara, uma indicação para você. Aqui no canal, você vai ver uma playlist de psicologia do desenvolvimento. Você vai ver uma playlist de psicologia da adolescência. Meu, tem playlist de psicologia para dar de pau aqui para você aprender a interagir com o ser humano nas suas diversas fases, tá certo? Então, meu, maratona. Tira um dia, se inscreve no canal e pau, maratona, tá certo? Vai fazendo vários. Então vamos lá. Dando a dica, características, tá certo? Já dei algumas da adolescência. Outra coisa da adolescência que você tem que entender é que ele está saindo, isso é importantíssimo, saindo da fase da infância para a fase adulta. Então, a adolescência é esse período. Ela não precisa ser conturbada, ela não precisa ser reprimida, ela não precisa ser chata, tá certo? Como o pessoal muito estabelece isso, ela só precisa ser bem direcionada, tá certo? Então existe duas visões que estão dentro da pedagogia, que é assim, a criança não pode viver uma infância longa, ela tem que viver a infância rápida, porque ela tem que se tornar logo um adulto, mas um adulto saudável. A infância pode interferir no adulto saudável. Essa era a ideia de um filósofo que vai colocar essa ideia do desenvolvimento do indivíduo, né? Principalmente falando de infância e falando de maturidade, que é o René Descartes. Então, isso existe, tá certo? E é uma verdade. Tem grupos que aceleram a infância para a criança se tornar logo um adulto, isso acaba sendo muito repressor para ele, tá certo? Um outro grupo, que é um grupo mais saudável, vem da ideia do Jean-Jacques Rousseau. O Rousseau tem uma ideia mais humanista, ele fala que o ser humano ele nasce puro, né, e tal, então a sociedade corrompe esse ser humano. Então a criança nasce pura, né, tem teóricos que concordam ou não, mas são duas ideias pedagógicas que
acontecem hoje, a gente percebe pelo menos ela em partes acontecendo. Então é interessante você saber. Vem comigo que você vai entender onde eu tô querendo chegar, tá certo? Então, o ser humano, a sociedade vai passar para ele valores, tá certo? Só que na infância você consegue construir algo já de valor mais puro, mais concreto e melhor. Então a infância tem que ser muito bem direcionada, tem que ser protegida, tem que ser salvaguardada. A infância está na mão dos técnicos profissionais, certo? Então olha só, essa é a visão mais interessante de você aproveitar todo o desenvolvimento e capacidade da infância e da adolescência para desenvolver um adulto mais pleno, tá certo? Por que isso? Porque na hora que você estiver com a galera, lembra que eu falei que no projeto tem um objetivo? Na hora que você estiver com a galera, você tá indo pra onde com o que você tá fazendo, né? Você tá trocando uma ideia com um menino, com a menina, sobre escola, e aí? É só sermão? Tipo, não, tem que estudar mesmo. Não, porque a vida é difícil, você vai... É só isso. Porque assim, isso qualquer um fala. É só isso que você tá reforçando ou você tem mais, né? Você fala assim, meu, tem que, mano, estudar mesmo e tal, é isso aí. E aí no outro dia você vem com um exemplo, a fulana saiu do Brasil. Aí você vai mostrando os desdobramentos de se estudar. Pô, olha aqui, ó, vamos fazer um curso? Faz um curso, certificado, plau, né? Meu, você tem lição pra fazer? Tá atrasado? Bota lá, vamos tentar fazer essa lição aí? E vai, explica, troca uma ideia, mostra um vídeo legal. O que é isso? É você pegar aquilo que você trocou uma ideia e jogar para um objetivo maior. Então, os objetivos fazem com que a relação com o adolescente não seja vazia e se construa. Por que é importante? Porque o adolescente percebe isso. Ele percebe quando você é uma pessoa que tem uma dinâmica que ela tá indo para algum lugar e ele percebe quando ela tá indo para lugar nenhum, né? E quando você tá indo para algum lugar, você vira uma referência de uma dinâmica. E aí entra o mais importante, que é você se tornar referência para os adolescentes. Você se tornando referência para um grupo de adolescentes, você consegue manejar com eles o que você quiser praticamente. Isso é muito importante, tá certo? Porque eles vão contribuir de certa forma com você. Não em tudo, porque eles não são robôs, são seres humanos, mas em grande parte do que você propor, eles vão te seguir. Você vai se tornar uma referência. E o teu trabalho de interação com o adolescente, de aplicar atividade, no final das contas, vai ser bem sucedido se você conseguir se tornar uma referência. Porque é aí que você pegou a galera para fazer as coisas, tá certo? Então, é você entender isso. O adolescente, ele busca uma referência. Da mesma forma que a criança olha o adolescente e ela cobiça a adolescência, o adolescente, ele cobiça aquele momento adulto, aquele espírito adulto, só que aquele espírito adulto que ele conseguiu se conectar, né? Então, aquele professor inteligente, aquele professor engraçado, aquela professora inteligente, aquela professora engraçada, aquela professora madura, bacana, mas consegue interagir com ele. Então, aquele educador também. Então, veja, ele tem a referência do próximo passo, isso é importante, ele procura isso. Quando você se estabelece como essa figura, pelo menos em partes, eles tendem então a seguir você e é praticamente missão cumprida. Você vai conseguir plantar algumas sementes ali de coisas importantes, certo? Então, de forma geral, esses pontos são importantíssimos para a interação com os adolescentes, tá certo? Você tem que fazer como dizem os militares, né? Os avanços, assim, eles são passo a passo e sempre, né? Você não pode voltar para trás, nem acelerar e não parar. Então, sempre ali, devagarinho, todo dia trocando uma ideia, fazendo uma atividade, envolvendo, organizando. Outra dica importante é que você precisa estar preparado para fazer tudo isso. Então, eu aconselho ter alguns cursos. Alguns cursos que vão te dar informações importantes. Eu tenho um vídeo, 19 minutos de vídeo. Eu vou deixar aqui no card, aqui em cima, um outro vídeo, que é um vídeo que eu indico os principais cursos para orientador social, orientador socioeducativo, educador social. Principais cursos são de graça. Vai lá, vê esse vídeo. Quando acabar isso aqui, tem uma bolinha aqui em cima, clica, pega as indicações de vídeos, assista. Esse vídeo eu vou indicar 4 vídeos principais, 4 cursos. Você vai fazer os 4 cursos, faça os 4 cursos, tira um tempo aí da tua vida para fazer os cursos, é curso curtinho, que eles vão te dar um parâmetro muito bom. Só para você ter uma ideia, mediação de conflitos. Mediação de conflitos, primeiro, ela mexe muito com a gente, né? Ela coloca a gente muito no lugar, é muito legal, ela redireciona a nossa cabeça.
E aí você se torna um mediador de conflitos. Isso é importantíssimo. Por quê? Porque lidar com adolescentes é lidar com conflitos. Fora a questão psicológica, que eu coloquei alguns pontos para você entender, tudo aquilo que eu falei para vocês sobre a psique do adolescente gera conflito, tá? Então, se você souber mais ou menos o caminho de mediar conflitos, você já tem um ponto, né? Você já tem uma ideia. Por exemplo, aconteceu uma briga, né? E lógico, você não vai se tornar 100% perfeito nisso, mas você vai melhorar sua conduta e a forma de manejar uma situação. E até antes, porque mediar conflitos está antes do conflito acontecer, né? Não é esperar o conflito acontecer para fazer uma mediação. É você anteriormente conseguir construir um clima, um sistema onde você evite conflitos, né? Aqueles conflitos principalmente desnecessários. Então, olha só, isso eu estou falando um trechinho do curso. O conteúdo do curso, o texto do curso vai trazer muita coisa para você, então você vai conseguir interagir melhor, certo? Isso é muito importante. Então, os cursos são importantíssimos e você precisa ver esse vídeo, certo? Bom, fica essas dicas aí. Se foi muito rápido, muita coisa, muita informação, volta lá e vai assistindo esse vídeo de novo, fazendo as suas anotaçõezinhas legais, que eu tenho certeza que você vai curtir. Você curtiu? Dá um like, ajuda nós. Compartilha com outros educadores, compartilha na tua ONG, porque aqui no canal tem muito vídeo sobre educação social e vai ter muito mais, certo? Tamo junto, valeu, fica a dica, obrigado pela pergunta e até mais.